Estamos começando mais uma aula no livro de Daniel. Ainda estamos no capítulo 11, finalizando, mas tem tantas coisas, a gente sempre descobre algo a mais. E claro que nós não estamos esgotando as coisas, as revelações, os tesouros, tem muita coisa que ainda está aqui para ser revelado, mas graças a Deus que um pouquinho, se nós formos buscar, se nós formos cavar com a ajuda de Deus, Deus revela, Deus vai mostrando algumas coisas que são importantes. Tem coisas que Deus selou para o tempo oportuno, outras coisas Ele revela, Ele mostra. Então, nós estamos nesse processo de buscar realmente uma clareza cada vez maior, um entendimento cada vez maior daquilo que Deus revelou para Daniel e Ele deu para Daniel para que nós pudéssemos ter acesso também. Então vamos orar, nós queremos a ajuda de Deus sempre, em cada etapa, em cada momento de estudo, nós queremos a ajuda de Deus para revelar aquilo que só Ele pode nos mostrar. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela vida de Daniel, como ele buscava a Ti, como o Senhor usou a vida dele, como o Senhor falou com ele, revelou coisas tremendas para ele, para que pudesse ficar registrado e estar aqui para nós. Muitas coisas estão seladas, porque só o Senhor pode revelar, mas nós sabemos que o Senhor tem todo o interesse. E cada vez mais, à medida que o tempo do fim vai chegando, o Senhor tem todo o interesse em revelar para nós. Então, Senhor, que nosso coração também esteja preparado, que o Senhor possa colocar em nós o mesmo espírito excelente, o mesmo desejo que Daniel tinha de conhecer o Teu propósito pelos motivos certos. Ele não estava querendo se exaltar, não estava querendo acumular sabedoria para ser um grande homem, um homem famoso. Ele estava buscando realmente a revelação para que o Teu povo, o Teu plano pudessem ser preservados e para que pudesse avançar. Então, isso que nos motiva também neste dia, que o Senhor possa olhar para nós, que o Senhor possa vir ao nosso encontro, que muitas pessoas sejam tocadas por Ti através de olharmos juntos as verdades que estão na Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos agora no final do capítulo 11 e estamos chegando ao final do livro de Daniel. Ainda temos mais um capítulo, capítulo 12, é um capítulo curto, mas ainda não vamos começar o capítulo 12 hoje. Nós estamos, já vimos o capítulo 11, já passamos por todas as diferentes partes e etapas que Deus revelou para Daniel nesse capítulo. Mas agora, antes de passar para o capítulo 12, nós temos três temas. Eu vou falar, se Deus permitir, eu vou falar sobre dois hoje. O terceiro tema vai ficar para o capítulo 12, porque toca muito nesse tema também. Mas existem alguns temas, alguns tópicos que aparecem, na verdade aparecem no livro de Daniel, várias visões, não só no capítulo 11, mas são aspectos que nos chamam bastante atenção. E por isso nós estamos olhando aqui para entender um pouco mais sobre esse tema e como isso pode ser revelado para nós hoje. Nós estamos, então, olhando para o capítulo 11 de Daniel, e antes de passar para o capítulo 12, nós queremos ver alguns temas, algumas coisas que aparecem não só no capítulo 11, mas em outras visões do livro de Daniel, algumas coisas que podem nos ajudar e que são fatores, são chaves para entender alguns aspectos da revelação de Deus.
Nós temos 3 temas no livro de Daniel, no capítulo 11, temos 3 temas, sendo que hoje, com a ajuda de Deus, eu pretendo falar sobre 2 deles. Então, depois do terceiro, nós vamos falar junto no capítulo 12. Os 3 temas são inundação. Nós começamos a falar sobre um pouquinho sobre o segundo tema na aula passada, que é sobre a terra gloriosa, a terra formosa. Esse tema aparece várias vezes, não só no capítulo 11, e também sobre o tempo determinado. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema de inundação. Nós vamos falar também sobre esse tema da terra formosa, da terra gloriosa, e depois, quando entrarmos no capítulo 12, nós vamos falar sobre esse tempo determinado que também menciona bastante. Então, no capítulo 11, eu vou na verdade, ler um versículo no capítulo 9, Daniel 9, versículo 26, para mostrar como esse tema aparece. E nós temos disponível para todos que estão acompanhando a aula um arquivo que como tem muitas referências, tem muitas coisas que eu não vou poder examinar detalhadamente. Então, essa folha sobre a inundação e sobre a terra gloriosa tem um arquivo anexo disponível que ajuda a ver todas as referências e todos os aspectos que são, na verdade, são temas e aparecem em muitos outros lugares nas Escrituras também. Então, Daniel 9, na parte sobre as 70 semanas, Daniel 9 fala no versículo 26, depois das 62 semanas será cortado ungido, não será mais, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação. Então, aqui é onde aparece primeiro esse tema de inundação. O seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra, estão determinadas desolações. E aí continua no versículo 27, falando na parte final do versículo 27, sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, a ideia, eu já vou mostrar no capítulo 11, onde aparece esse tema, está nessa folha também, tem todas as referências. Essa ideia de inundação é algo, então, que aparece várias vezes aqui em Daniel e aparece em outras partes das Escrituras, outras profecias, no Novo Testamento também. Então, nós vamos dar uma olhada rápida, porque realmente é um tema que é muito forte sobre o tempo do fim. Em alguns aspectos, acho que todos nós temos ouvido falar que no tempo do fim vai ter uma onda, uma avalanche de maldade, de engano, vai ser um ataque tremendo contra o povo de Deus, contra a humanidade em geral. Então vai ser um ataque avassalador, né? Então essa ideia assim, de que esse final dos tempos, sempre temos lutado contra os ataques do inimigo, sempre houve engano, sempre houve, desde o Jardim do Éden, tem havido essa luta entre o reino de Deus e o reino das trevas, e temos visto que no tempo do fim esse confronto será mais forte, e tanto o reino das trevas vai crescer em intensidade, quanto também o reino de Deus vai se fortalecer também. Mas de que forma o reino de Deus será fortalecido? Então, tudo isso faz parte desse tema de inundação. Mas eu só quero pensar rapidamente como, imagine Daniel, no final dos 70 anos de cativeiro, orando no capítulo 9, buscando de Deus,
o tempo do fim do cativeiro e o que vem depois e como que Deus vai agir para restaurar a sua aliança, restaurar o povo na cidade santa de Jerusalém, como que as coisas vão se cumprir. O coração de Daniel estava muito ligado, ele vivia e trabalhava em Babilônia. Deus permitiu que ele ascendesse muito na posição de um reino pagão, de um reino que era o reino que tinha destruído o seu povo, e ele estava trabalhando dentro desse governo. Depois veio o outro império da Pérsia, e ele continuou trabalhando lá. Então Daniel está perguntando, está buscando de Deus o fim de tudo isso. Quando que vai haver uma restauração? Isaías, Jeremias, Ezequiel já haviam profetizado sobre a restauração depois desse tempo de disciplina, desse tempo de assolação. Então Daniel está interessado no cumprimento do plano de Deus, na revelação plena daquilo que Deus queria fazer com o seu povo Israel. E Deus mostra para ele, sim, vai haver uma restauração. Nós já estudamos as 70 semanas, então nós vemos que nas 70 semanas Deus fala com Daniel a respeito da restauração de Jerusalém, que eles vão voltar. Vai ser em tempos difíceis, mas vai haver uma restauração. Mas só que depois da restauração vem tempos mais difíceis ainda. E o que a gente fica imaginando, como que Daniel recebeu essa revelação de que viria uma grande inundação do mal. Uma grande inundação, né? O versículo 26 que eu acabei de ler, ele fala a respeito até do ungido do Messias, que seria cortado, e que viria um povo de um príncipe. Na época, depois de Jesus, foi Roma que cumpriu essa parte, e destruiu a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E ele fala sobre esse fim que não era só no ano 70, na destruição de Jerusalém, mas sobre um fim que ainda não chegou. Então nós temos essa ideia assim de uma inundação que virá para a ideia de uma enchente, de uma inundação. Eu até coloquei aqui nessa folha aqui, o que é uma inundação? A ideia, é claro que é um tipo de uma metáfora, mas a ideia é de algo irresistível, é um tsunami, uma enchente que vem, é irresistível, domina tudo, é muito rápido, é uma coisa que vem de uma hora para outra, você praticamente não tem aviso prévio. É uma coisa assim que vem de uma hora para outra, uma inundação, é rápido e cobre tudo. Então, a princípio, essa é uma perspectiva muito sombria. É uma coisa assim que parece não vai sobreviver ninguém, é uma coisa que parece que vai trazer um domínio total do mal, ok? Então, no capítulo 11, só vou chamar a atenção, na verdade, aparece essa palavra inundação algumas vezes no capítulo 11, mas às vezes não é nem com a palavra. A ideia de inundação vem com assim, multidões e multidões de exércitos. Esse seria a primeira aplicação. O que seria essa inundação? A ideia que foi dada em Daniel 9 mesmo, que vem um povo de um príncipe e vai inundar, vai tomar conta, vai ser algo irresistível, muito maior do que a capacidade do povo de Israel de resistir, impossível de resistir. O capítulo 11 de Daniel, que já estudamos, então vimos como tem as duas dinastias lutando entre si, o sul com os Ptolomeus, o norte com os Seleucidas. Então ele fala muito nesse embate, nessa competição entre os dois reinos. Ele fala várias vezes sobre inundação. Nós vamos ver o versículo 10. Daniel 11, versículo 10. Ainda não é Antíoco, são
esse primeiro período das duas dinastias. E aí fala sobre um dos reis do norte, que vem, versículo 10, os seus filhos intervirão e reunirão um grande exército, que virá apressadamente. Então tem essa ideia de rapidez. Ele reúne um exército muito grande, vem apressadamente e arrasa tudo, como uma inundação irresistível, e levará a guerra até a sua fortaleza. Então, eu não vou seguir todos os versículos, mas só para mostrar que isso é um tema que corre durante o capítulo 11, tanto nessas lutas entre os dois reinos, o do sul e do norte. Uma junta um exército enorme e inunda o outro. Então, essa tentativa humana, o sistema humano, tentando ganhar o predomínio, tentando ganhar a preeminência, o domínio sobre os outros povos através de uma grande inundação. Essa é a tentativa humana, esse é o objetivo dos reinos humanos. Então, ora é um exército, uma multidão do sul, ora é uma multidão do norte, e você pode reler essa parte aí, você vai ver que tem vários versículos, né? No versículo 12 fala que o rei do sul derruba miríades, mas mesmo assim ele não consegue prevalecer. Então nem sempre essa inundação consegue vencer, mas a ideia que percorre esse capítulo 11 é sempre de multidões, né? Versículo 16, isso aqui é o pai de Antíoco. O que há de vir contra ele fará segundo a sua vontade. Nós vimos bastante esse tema também, que é o governante, os reis humanos, eles querem chegar ao ponto de fazer tudo o que querem. E vemos isso até hoje nos governantes, eles querem mandar conforme querem, a luta nas democracias, a luta entre os poderes, né, executivo, judiciário e legislativo, cada um querendo ter o predomínio, não agir em equilíbrio, mas um querendo dominar o outro. Então nós vemos essa ideia assim de querer fazer a sua vontade, e no caso aqui, esse espírito do anticristo, essa força do sistema humano, chega ao ponto de ninguém poder resistir diante dele. Quem é o único que ninguém pode resistir? Somente Deus é que ocupa esse lugar, assim, de que Deus faz tudo conforme o seu querer, sua vontade, e contra ele ninguém pode resistir. Mas o homem quer isso, Satanás quis isso e quer isso. Então esse espírito do anticristo, essa força maligna, trabalha realmente nesse sentido de tentar alcançar uma posição de poder dominar tudo através dessas inundações. Ele está, versículo 16 ainda, ele estará na terra gloriosa, terá o poder de destruí-la. Então, o homem quer ter esse poder absoluto, o homem quer dominar todos os outros povos, todas as nações, ele quer fazer tudo o que ele quer. E vemos isso muito assim nas pessoas, mesmo em democracia, as pessoas que chegam ao poder de ser presidente ou primeiro-ministro. Vemos isso até em Israel, nós estamos vendo isso, né? Um primeiro-ministro que foi muito admirado por muitos anos, uma pessoa que teve assim, essa posição de defender Israel, ele não quer perder a eleição, ele não quer sair do poder. Vimos isso nos Estados Unidos, e a gente vê esse espírito, na verdade, em todos os governos. Às vezes as pessoas saem do poder com bastante graça e respeitando as coisas, mas outros não querem soltar o poder, né? Vários governos no mundo hoje, Turquia, China, Rússia, nós vemos vários governantes que estão fazendo tudo, países da América do Sul. Isso está em toda parte, né? As pessoas não querem
abrir mão do poder, provam o gosto do poder e não querem largar. Então, essa ideia de querer fazer sua vontade, acham que ninguém pode resistir e tentam superar. Agora, indo um pouquinho adiante, nós vemos aqui, agora daqui para frente, já falando sobre Antíoco e como já apontando para o anticristo, no versículo 22, fala as forças inundantes. Aqui são forças inundantes que estão se levantando contra Antíoco. Então, Antíoco quer ter forças inundantes, mas ele tem forças inundantes contra ele também. Então, nas guerras, né, Jesus falou, no fim dos tempos vai ser um reino contra reino, vai ser coligações de reinos contra coligações de reinos. Então, nós vamos ver muitos embates, muitas tentativas, e temos visto isso durante toda a história, e mesmo no século XX, no século XXI, nós temos essas forças que se aliam, né, uma com a outra, nós temos forças que estão se aliando a um lado, outras forças a outro lado. Então, a ideia é que cada um quer ter uma força inundante, uma força que vai vencer toda oposição. Então, no versículo 22, as forças inundantes serão varridas de diante deles, serão destruídas. Então, isso é um exemplo de como as forças inundantes do adversário não conseguiram vencer. Mas a ideia continua sendo essa tentativa de dominar. Versículo 26 fala sobre um exército que será arrasado, cairão muitos. Então, são esses embates para o poder. Vamos olhar agora nos versículos finais do capítulo. Versículo 31 não fala de inundação, mas a ideia é que Antíoco, e depois que já apontando para o anticristo, dele sairão os braços. Então ele enche, ele toma conta, ele tem vários braços, ele tem aliados, ele tem forças que dominam. E eles profanarão o santuário e tirarão o sacrifício contínuo e vão trazer abominação desoladora. A própria palavra abominação desoladora, como nós vimos no capítulo 9, é uma palavra que mostra que algo vai dominar e vai desolar. Então, tem uma abominação, como já falei em outras aulas, a gente não sabe exatamente o que é essa abominação, porque é possível que seja algo localizado, é possível que seja um terceiro templo, é possível que seja algo chegando a um lugar específico e tomando um lugar que seria de Deus, mas é também algo que pode afetar o mundo inteiro, uma abominação que vai se alastrando pelo mundo inteiro. Então, essa é a ideia da inundação. Versículo 40, o rei do sul vai lutar com o rei do norte, com cavalos e muitos navios, mas o rei do norte, ele vem com cavalos e muitos navios, ele entrará nas terras e as inundará. Então, essa é já apontando bem para esse tempo final do anticristo inundando, tomando conta de muitos países. E ele entra no versículo 41 também na terra gloriosa, que é a terra de Israel. E termina falando no versículo 44, que vem rumores do Oriente e do Norte, espantarão e sairá com grande furor para destruir este para muitos. Então, a força do sistema humano, ele quer se exaltar, ele quer se promover, ele quer dominar sobre outros, e para isso ele inunda, ele mata muitos. Nós vimos isso com Hitler, nós vimos isso antes com Napoleão, nós vimos isso na União Soviética, milhões de pessoas mortas. É uma inundação na China.
comunista também aconteceu isso. Então, essa inundação vem com essa ideia de domínio, com essa ideia de destruição e o estabelecimento de um reino humano personificando o reino de Satanás. Então, essa é mais ou menos a ideia. Eu não vou tomar o tempo de ler, mas se você estiver com essa folha das referências, a inundação que o anticristo trará, fala também em Daniel 8, eu não vou ler, mas Daniel 8 também fala nessas referências anotadas aqui, a respeito do grande poder que essa figura do pequeno chifre, do anticristo vai ter, de se exaltar. É uma inundação que chega até o ponto de ter poder contra forças celestiais. Então, é uma inundação muito, muito grande mesmo. E eu só queria chamar a atenção para Isaías 60, que está anotado aqui, Isaías 60, versículo 2, que não fala de inundação, mas fala assim, que trevas cobrirão a terra. Trevas cobrirão a terra. Então, é uma inundação de morte, de destruição, de abominação. Eu coloquei assim, o que é essa inundação? Tem vários trechos, tem muitas referências que eu coloquei aqui. Para uma hora assim, você pode ler na sequência todas essas referências e você vai sentir o impacto de quantas vezes Deus avisou, de quantas vezes nós temos confirmação nas Escrituras que vem uma grande inundação no tempo do fim. Inicialmente isso causa muito medo, mas nós vamos falar sobre isso também. Mas é algo que, se nós não estivermos no refúgio certo, no lugar certo, na preparação certa, é algo que deve causar medo, porque nunca foi visto, a Bíblia fala várias vezes, nunca houve uma tribulação, nunca houve alguém que se exaltasse tanto, nunca houve uma abominação tão terrível. Então, essas coisas que vêm no fim são realmente uma avalanche avassaladora que vai trazer maldade, que vai trazer destruição, que vai trazer o mal sobre a terra. Então, as trevas cobrirão a terra. As trevas cobrirão a terra. Inundação, estou seguindo essa folha anexa aí. Inundação como símbolo de domínio. Então, tem vários lugares também. Eu vou ler aqui em Jeremias e depois nós vamos para Isaías. Em Jeremias 46, Isaías 46, ele fala a respeito do Egito. Isaías 46, versículo 7. Quem é este que vem subindo como o Nilo, cujas águas se movem como os rios? O Egito vem subindo como o Nilo, e as suas águas se movem como os rios. Diz ele, subirei. Eu queria essa metáfora, essa simbologia de uma inundação, é como um rio que vai subindo. Então, aqui no caso o Egito, está falando sobre o rio Nilo, o Egito vem subindo como o Nilo, suas águas se movem como os rios. Diz ele, subirei, cobrirei a terra. Então, essa é sempre a ambição. A ambição, assim, eu quero dominar sobre toda a terra. Destruirei a cidade e os que nela habitam. Bom, tem outro texto em Jeremias 47, mas nós vamos para Isaías. Isaías capítulo 8. Aqui tem uma descrição muito interessante e um contexto bem interessante. Isaías 8, versículo 6. Aqui é uma época, Isaías estava profetizando aqui, numa época que as 10 tribos ainda não tinham ido para o cativeiro, e estava acontecendo isso, estava bem no tempo a Síria estava conquistando as 10 tribos, e Judá estava com medo de que acontecesse o mesmo, né? Então, a Síria estava vindo contra as 10 tribos e quase conseguiu levar Judá também.
E ao invés de confiar no Senhor, Judá, que geralmente era mais fiel ao Senhor do que a nação, o reino de Israel, as 10 tribos, Judá também não estava confiando em Deus, estava tentando fazer alianças. E na época nós estudamos isso, falamos bastante sobre essa confiança mal colocada, essa confiança errada em governos, em instrumentos humanos, em armas humanas. Então é muito importante entender esse contexto. E olha como é essa profecia aqui. Isaías 8, versículo 6. Continuou o Senhor a falar comigo, versículo 5. Porque esse povo desprezou as águas de Siloé. O que eram as águas de Siloé? Era uma fonte muito pequena, não era uma coisa forte, não era um rio forte, mas eram as águas que tinha à disposição da cidade de Jerusalém. Então, representa a fonte que vem de Deus e que não parece ser uma coisa forte. As águas de Siloé seriam um riachozinho, uma fontezinha de água, não era muita água. Mas porque este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, não é inundação. Vai chegar uma hora que, nós vamos mostrar que vai chegar uma hora em que Deus também traz uma inundação sobre toda a terra. A Bíblia profetiza que a terra vai se encher do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Estou me antecipando aqui um pouquinho, mas esse é o final, então não vamos perder a esperança. Mas nesse momento, o momento em que vem uma inundação do mal, em que vem uma inundação terrível, nesse momento, o contraste é entre a enorme enchente que vem do mal e um riachozinho, uma fontezinha, sabe, uma correntezinha pequena de águas, mas que representa a fonte que vem de Deus. Então, porque este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim, o filho de Remali, se alegrou. O que quer dizer isso? Eles estavam, Judá, a tribo de Judá, estava confiando nas alianças com Síria e com outros países para resistir a essa força avassaladora que era a Síria. Tinha Síria e tinha a Síria. Então, Judá estava tentando fazer alianças com o Egito, com Síria, para resistir à força que vinha contra eles. Então, aí Deus está falando, se vocês confiam na fonte errada, se vocês buscam uma aliança errada, então, o Senhor, versículo 7, o Senhor fará vir sobre eles, sobre este povo, as águas do rio, que era o rio Eufrates, muito maior. O Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Então, aqui interpreta, já. Então, se vocês vão confiar em alianças humanas, em recursos humanos, em estratégias humanas para você resistir ao mal, então você vai enfrentar uma enchente avassaladora e vocês não vão conseguir. E olha como descreve essa inundação. A Síria, a Babilônia, esses outros países eram figuras que apontavam para essa enchente que virá um dia por meio do anticristo. Então, podemos aplicar isso para essa inundação final. Então, virá sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, o rei da Síria com toda a sua glória. As águas encherão os leitos dos rios, transbordarão por todas suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o, irão passando por ele e chegarão até o pescoço.
A extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Então, lembrando da história aqui, o que está se referindo aqui, então a Síria, o país que estava em ascendência, que estava dominando, levou cativo as 10 tribos de Israel, e Judá estava receoso, o que vai acontecer conosco? E Deus estava falando, se vocês confiarem no lado errado, vocês vão ser submersos pela força dessa inundação que vem. Ainda bem que, nesse tempo, era o rei Ezequias, ele ainda buscou a Deus, e a enchente veio, encheu a terra de Judá, e veio até o pescoço, mas não inundou Judá. Deus ainda livrou Judá naquela época, porque Ezequias confiou em Deus. Mas isso mostra assim a força e o poder da inundação. Então, a primeira coisa que eu quero falar através desse tema de inundação, eu tenho meditado bastante sobre isso nesses últimos dias, pensando, Deus está avisando. Deus está avisando, Deus tem avisado, Deus falou com Daniel, ainda que Daniel estivesse tão desejoso de ver uma restauração completa, mas Deus falou, olha, vai ter um tempo de inundação em que vai parecer que nada vai sobrar, vai parecer assim, encheu, tomou conta, destruiu tudo, é o predomínio, é a vitória do mal. Mas vamos caminhando por esse tema. Eu não vou seguir todos esses textos aqui, mas tem muita referência para você depois conferir. Então, a primeira coisa é que realmente vem uma grande inundação. O tempo do fim, o tempo do anticristo, temos visto isso de várias perspectivas, em várias passagens bíblicas, fala a respeito de uma inundação, de um tempo em que aparentemente o mal venceu, tomou conta, dominou o mundo. Isso não é só por meio de um governo. E como eu já falei, assim, essa inundação, ela já existe. Ela tem vindo sobre o mundo. Várias inundações de impurezas, de filmes, de pornografia, de maldade, de mentiras, de corrupção. Tem vários aspectos dessa inundação, dessa avalanche de coisas ruins que vem sobre a terra. Mas já existe, mas virá numa medida muito maior. Então, 2 Tessalonicenses 2 é um texto que eu sempre estou mencionando. Lá fala o seguinte, que olha, não pense que o dia do Senhor já veio, porque alguns estavam achando ali naquela época que Jesus já tivesse vindo. Primeiro porque todo olho verá, não vai ser uma coisa escondida. Mas Paulo usou o argumento em 2 Tessalonicenses 2 que o dia do Senhor não poderia vir sem que antes houvesse uma grande apostasia. Gente, isso é muito triste, porque as únicas pessoas que podem apostatar são as pessoas que tiveram fé. Quem nunca teve fé não vai apostatar. Então, vai ter uma grande apostasia. Jesus falou sobre isso em Mateus 24 e nos outros textos paralelos, dizendo que vai haver o amor vai esfriar, vai ter muito engano, vai ter muitos falsos profetas, vai ter sinais sobrenaturais, vai haver algo tão forte que Jesus fala em Mateus 24, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. E isso é muito forte. Se fosse possível, ou seja, vai ser um engano tão forte que vai ser uma proteção sobrenatural de Deus para a gente não ser enganado. Quando Jesus fala assim, se fosse possível até os próprios eleitos, está dizendo, você não tem capacidade sozinho de resistir
a esse engano. Vai ter falsos profetas, pessoas falando que são o Cristo, vão ter sinais sobrenaturais, vão falar muita coisa que vai parecer ser verdade. E nós estamos vivendo um tempo em que, às vezes, você não sabe em quem acreditar, porque tanta coisa parece ter comprovação, parece que alguém está defendendo algo muito razoável, tem muitas comprovações. Então, nós precisamos realmente entender como que nós vamos resistir a essa avalanche, a essa inundação. Então, lá, voltando para 2 Tessalonicenses 2, Paulo diz o seguinte: vai haver uma grande apostasia. E aí ele fala, vai ser revelado o homem do pecado. E ele descreve esse homem do pecado, inclusive citando Daniel 11. A descrição do homem do pecado que precisa aparecer para que haja apostasia e para que tenha isso que vai acontecer antes da volta de Jesus, ele cita Daniel 11, mostrando que esse homem do pecado, esse homem iníquo, vai se exaltar contra Deus, vai se assentar no trono de Deus como se fosse Deus. Mas ali depois ele diz o seguinte, mas algo está segurando. Tem muitas controvérsias sobre o que está segurando isso. Mas ele fala assim, tem algo segurando, tem algo resistindo para que esse homem do pecado e para que esse mistério da iniquidade ainda não seja revelado. Então, Paulo fala assim que esse mistério da iniquidade, o apóstolo João, ele fala na carta dele, 1 João 2, ele fala assim, tem muitos anticristos, o espírito do anticristo já está em ação. Então nós temos essa ideia assim de que essa inundação, essa invasão de maldade, de engano, de levantamento contra Deus, de oposição a Deus, essa inundação, ela está por aí já. Mas tem algo represando, né, como se fosse um dique, tem algo segurando. Né? Todos lembram da história da Holanda, né, os Países Baixos, que tem uma boa parte do país que está abaixo do nível do mar, então precisa ter diques segurando, porque senão a água entra. E temos previsões climáticas que derretendo o gelo nas regiões dos polos, vai haver assim uma enchente dos oceanos, né? Tem a ilustração do tsunami, é muito forte, assim, uma onda enorme que vem, enfim. Então tem algo segurando para que essa inundação ainda não venha. Então o que nós entendemos é que Deus vai retirar essa proteção de alguma maneira. O que está segurando isso vai ser liberado em algum momento. Isso vai ser liberado, o dique vai se romper e as ondas vão entrar e dominar. Então essa é a descrição que nós temos. Então tem várias referências aqui na folha. Eu só coloquei aqui para a gente, que se alguém quiser estudar, se alguém quiser acompanhar, nós temos o que é essa inundação. Tem outras palavras, né? Mas assim, uma palavra muito forte que tem em 2 Tessalonicenses 2, em Mateus 24, no Apocalipse fala sobre isso também, Apocalipse 13, muito, muito enfatizado o engano. Então vai haver uma inundação de engano. E, gente, nós estamos aqui já vendo muitas dessas forças atuando no mundo hoje, e muitas pessoas se sentem seguras porque estão acompanhando, não a maioria no mundo, mas estão acompanhando a maioria na igreja. E eu quero alertar você que engano vem de dentro da igreja. Se não, como eu falei assim, apostasia é apostasia dos fiéis. Quem nunca seguiu, quem nunca acompanhou os ensinos de Jesus, não tem como apostatar.
Então, o engano não é algo que vem de um... tem muitos enganos que vêm de filosofias, de ideias humanistas, de ideias ateístas, de ideias que são contra Deus, de fora da igreja. Mas a Bíblia fala de um perigo muito maior, porque são coisas que vêm de dentro, e esses perigos existem desde sempre. Paulo falou com a igreja em Éfeso, em Atos 20, ele falou assim, olha, eu sei que vão surgir pessoas de dentro de vocês que vão enganar, que vão procurar enganar. João, 1 João 2, nesse texto que já citei, ele fala, os anticristos saíram do nosso meio. Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos ter muito cuidado. Não seguir uma política, não é seguir uma ideia. Não, eu estou do lado certo, tem as pessoas de direita, esquerda, as pessoas com ideologias, eu estou bem, porque eu estou seguindo o que é certo. Não, esse engano, ele vem de ambas as partes, o que o inimigo vai fazer no fim vai ser plausível para a direita e para a esquerda. Ele vai conseguir, ele vai se levantar como alguém que conseguiu unir essas polarizações opostas. Ele vai ter, aparentemente, a capacidade de falar algo que faz sentido para todo mundo. Ele vai aparecer, talvez, como alguém que teve a capacidade de unir essas facções. Mas o engano é terrível, porque ela se reveste de verdade. Então, ela parece ser uma verdade. E isso é muito perigoso. Então, nós não podemos dizer que nós estamos seguros, porque nós estamos seguindo algo que aparentemente toda a igreja está seguindo. Daniel, assim, os homens de Deus, Elias, eles eram pessoas muito sozinhas. Eu não creio que no fim vai ter uma pessoa só ou uma meia dúzia de pessoas. Eu creio que Deus vai levantar um povo forte. Deus vai levantar pessoas em toda parte da terra. Eu não creio numa derrota de Deus. Vai ser uma derrota aparente. Mas o que eu quero alertar é que nossa segurança não está nem com a maioria da igreja. A nossa segurança não pode ser depositada em fontes erradas. Então, a fonte errada pode ser uma ideia, uma promoção de alguma coisa errada de dentro da igreja, que parece ser certa, parece que está defendendo as coisas certas. No tempo de Isaías, as pessoas estavam achando que eles tinham que buscar essas alianças com outros países, ou eles podem achar que têm capacidade sozinhos de resistir. Então, essa segurança errada é uma armadilha terrível. Então, nós temos engano, apostasia, as guerras de dentro da igreja, mas de fora também vai acontecer todas essas coisas no mundo, nas nações. A inundação, as ondas do mar são faladas, Salmo 2, por que os reis estão se unindo contra Deus? Então, nós temos muita coisa que vai acontecer nessa inundação, muitos aspectos da inundação. Vai trazer muitos temores, muito medo daquilo que pode acontecer. Nós estamos vivendo um prenúncio disso com a pandemia que atingiu o mundo inteiro. Então, são a maldade, o pecado. Então, são esses vários aspectos da inundação que vem no tempo do fim. Então, eu não tenho tempo para analisar, mas cada um desses textos que eu coloquei, as palavras de Jesus, as palavras do apóstolo Paulo, 2 Pedro 2 é um capítulo inteiro, João fala sobre isso na epístola dele, Judas fala sobre isso e Apocalipse fala sobre isso. Então nós temos muitas referências que falam
a respeito de uma grande inundação final. Eu quero agora para Isaías 28, mais uma vez pensando naquilo que é uma proteção errada. Eu já falei sobre isso, só vou mencionar isso rapidamente aqui. No capítulo 28 de Isaías, ele fala assim, que, versículo 1, ele fala sobre a soberba de Efraim, né? E isso, Efraim representava as 10 tribos de Israel e estava representando o povo de Deus. E isso é uma coisa assim, nós sabemos que o orgulho, a soberba, é algo muito terrível, é uma coisa que impede as pessoas de realmente entender a verdade, o orgulho, a soberba. Então ele está falando no versículo 2 que quando tem soberba, Deus vai enviar uma tempestade, segunda parte do versículo 2, como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele violentamente a derrubará por terra. A coroa, a soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Então, ele fala a respeito de uma grande inundação que vem. Então, nós entendemos que Deus permite inundações do mal porque Ele quer fazer um processo de peneirar, Ele quer fazer um processo de purificar. Nós vimos que em Daniel 11 ele fala sobre isso, que vai ter os sábios, mas até os próprios sábios precisam ser purificados. Então, a inundação do mal, essa crescente do poder do mal, nós sempre vamos lutar contra isso, nós devemos orar e buscar de Deus. Deus, não deixe o mal vencer no nosso país, em outras partes do mundo, mas lembrem-se que um dia esse mal vai aparentemente chegar a um ponto de domínio. Então, e isso principalmente vai atingir, em relação à igreja, as pessoas que estão com soberba. Então, indo um pouco adiante, versículo 14, Isaías 28, 14, ele fala a respeito de uma atitude errada, que não protege contra a inundação. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Então, Deus está falando com lideranças. Isso é uma coisa muito importante. Eu sempre falo que todos nós somos líderes de alguém, né? Nós somos líderes na nossa família, temos alguma influência. Então, a palavra de Deus contra líderes é algo que todo mundo precisa levar a sério e aplicar ao seu coração, porque ele está falando assim: escutem, homens e mulheres escarnecedores que dominais este povo. Primeiro que Deus não quer que os líderes do povo dele dominem. O papel de um líder não é dominar. Esse domínio da enchente não é o caminho de Deus. Então, ele fala assim, versículo 15: dizeis, fizemos aliança com a morte, e com o inferno fizemos um acordo. Não é que eles fizeram um acordo que eles vão sofrer a morte ou vão para o inferno. Eles acham que eles não são atingidos pela morte, que eles não são vulneráveis ao inferno. E isso é uma posição muito, muito perigosa. E nós temos muito disso. No nosso coração a gente pensa, não, eu estou livre, eu estou com Deus, não tem problema. Mas ele fala assim, se vocês acham que fizeram uma aliança que não vai atingir vocês, se vocês acham que estão seguros e vocês estão com arrogância sobre isso, vocês acham, né, versículo 15, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, pois pusemos a mentira por nosso refúgio, debaixo da falsidade nos escondemos. Então, as pessoas têm uma ideia de que estão protegidos por causa de alguma coisa que não é verdade.
E nós temos sempre enfatizado qual é a nossa proteção. A nossa proteção é o amor à verdade, é a transparência, é deixar a luz chegar lá nos lugares mais escondidos dentro de nós. Se nós estivermos achando que estamos tranquilos, e inclusive assim, nós temos essa ideia por grande parte da igreja hoje, que a igreja nem vai passar pela tribulação. Nós nem vamos passar, nós não vamos estar aqui. Isso é uma segurança falsa. A Bíblia não fala isso. Então ele está dizendo, vocês podem achar que estão sendo protegidos quando não estão protegidos. Então, versículo 16, ele fala, então eu assentei em Sião uma pedra provada. Então, nossa segurança está em Jesus, mas é muito mais do que você falar, eu creio em Jesus, eu estou firme em Jesus. Essa conexão, essa segurança na rocha que é Jesus, é muito mais profundo do que isso. E ele está dizendo que ele vai colocar, versículo 17, o juízo como a linha de medir, a justiça como prumo, a saraiva varrerá o refúgio da mentira. Então, Deus tem um propósito de permitir uma avalanche avassaladora contra o mundo inteiro, para que todas as mentiras, todas as seguranças falsas, todas as proteções erradas caiam por terra. E aí ele fala, né, que as águas vão cobrir o esconderijo, vossa aliança com a morte será anulada, vosso acordo com o inferno não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, sereis oprimidos por ele. Então, isso aqui é algo que nos alerta. Deus está falando, olha, vem uma grande enchente e se vocês não estiverem com a proteção certa, vocês não vão subsistir. Ok, então aqui nós chegamos nessa parte que mais interessa, que é como nós vamos nos preparar. Também não tenho tempo para entrar, já falamos em várias ocasiões e podemos aprofundar muito mais nisso, vale muito a pena nos preparar. Mas eu vou citar algumas preparações que a Bíblia cita, até mesmo nesses textos, né, que nós temos citado. 2 Tessalonicenses 2, que eu sempre cito, ele fala sobre o amor à verdade. Ele fala assim que próprio Deus vai enviar a operação do erro, porque Deus não engana ninguém, Deus não trabalha para nós sermos enganados, mas Ele vai permitir algo que vai nos peneirar, que vai nos colocar à prova. Em Deuteronômio 13, Moisés fala ali que um falso profeta não é necessariamente, às vezes, tem lugares que fala assim, o profeta que profetizar alguma coisa que não acontece é um profeta falso. Ele falou que vai acontecer, não aconteceu, ele é falso. Mas em Deuteronômio 13, ele mostra que o profeta pode falar alguma coisa que acontece e ele pode ter sinais sobrenaturais o acompanhando. E isso, Jesus falou várias vezes sobre sinais. As pessoas vão dizer naquele dia, Senhor, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu curei enfermos. Eu falo assim, eu não conheço vocês. Então, como assim? Como que pode ter sinais? Apocalipse 13 fala do falso profeta que tem grandes sinais. Voltando para Deuteronômio 13, ele fala que isso é para nos provar. Porque o falso profeta é aquele que nos induz a seguir outros deuses. E isso é muito sutil, porque as pessoas não falam de outros deuses, às vezes, abertamente. As pessoas hoje não chegam falando assim, não adore mais a Deus, Jesus não é verdadeiro. Às vezes as pessoas estão falando de Deus, estão falando de Jesus, e estão nos induzindo de uma forma muito sutil a abandonar a verdade. E então, quando a verdadeira prova, Jesus falou assim, está nos frutos, está no caráter, está naquilo que a pessoa ensina e faz. Então, tem o amor à verdade, é uma coisa fundamental. Se nós não estivermos acompanhando realmente
aquilo que condiz com o caráter de Deus, aquilo que é a verdade, se nós não expusermos a nossa vida à luz, se nós não estivermos dispostos a ser vistos, a ser assim, aquilo que nós mesmos temos ensinado ou propagado, as nossas posições, se nós não estivermos dispostos a amar mais a verdade do que a nossa razão, do que nós sermos vistos como pessoas com reputação boa, então nós estamos sendo candidatos ao engano. Fundamentados na rocha, lembra daquela parábola de Jesus, no final do Sermão do Monte, em que ele fala assim, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, então tem que ser algo, não pode ser teoria, tem que ser algo na prática. Mas Jesus falou de uma tempestade. A sua casa precisa ser construída na rocha, porque vem uma tempestade. Tem uma hora que virá. Isso acontece em vidas individuais, isso acontece numa certa medida o tempo todo, mas no tempo do fim isso vai ser muito mais forte. Virá uma grande tempestade, virá um grande vento, virá uma grande inundação. E se a casa não estiver construída na rocha, ela não vai resistir. Então a gente precisa saber o que significa ser fundamentado na rocha. Não confiar em recursos humanos, não confiar em estratégias humanas. Nós não vamos conseguir resistir com armas humanas. Nós falamos sobre isso na última aula. Por que Jesus pôde resistir? Ele é o modelo. Por que Jesus pôde resistir ao inimigo? Por que Jesus pôde resistir no dia mau? Efésios 6 fala assim, nós precisamos estar preparados com armadura para poder resistir no dia mau. O dia mau não chegou ainda. Então, nós precisamos estar prontos. Jesus falou sobre um dia mau. Paulo falou sobre um dia mau. Como que Jesus resistiu? Jesus resistiu porque ele entendeu que não era preservando a vida dele, não era se exaltando, não era fazendo a sua vontade, não era resistindo com armas humanas. E nós vamos voltar aquele trecho em João 18, e tem nos outros evangelhos também, quando Jesus foi acusado diante de Pilatos, assim, eles não conseguiam achar uma acusação. O que eles vão falar com os romanos? O que eles vão poder falar? Os romanos não interessavam sobre doutrina, ele está falando que é um Messias ou coisa assim, isso não interessava para os romanos. Aí eles pensaram, não, os romanos vão ficar com medo se ele falar que ele está promovendo um outro reino. Então ele falou, se eles acusaram Jesus, ele fala que é o rei dos judeus. Ele está se colocando contra o imperador romano. Então Pilatos perguntou para Jesus, então, você é mesmo um rei? Jesus falou, sim, eu sou um rei. Mas o meu reino não vem deste mundo. Durante séculos a igreja entendeu isso significa que o nosso reino é lá no céu. Jesus não estava dizendo que é para a gente ir embora para o céu. Jesus estava dizendo, o meu reino não tem sua fonte de origem, não tem sua força, nós não precisamos ter exércitos como esses exércitos que vemos em Daniel 11, nós não precisamos ajuntar exércitos avassaladores, né? Nós não precisamos ter multidões e multidões para dominar, para lutar contra outros. Não, nós temos, Deus vai levantar um grande povo, mas a nossa segurança é realmente na mesma fonte que Jesus tinha. O meu reino não vem deste mundo, os meus seguidores não vão lutar com armas humanas. E armas humanas significa armas mesmo, mas mais do que isso, significa estratégias. Nossos recursos não são marketing, tecnologia, não que a gente não possa usar alguns desses recursos, mas essa não é a nossa força.
A nossa força não é numa grande organização, nossa força não é em números, em status, nossa força não é fazer parte do governo, nossa força não é passar leis, nossa força vem de outra fonte. Nós podemos impactar governos, nós podemos ter números, mas não, a força não vem dali. Então, muito importante a gente entender essas preparações, né? Como que nós podemos estar preparados? Isso aqui são alguns aspectos, mas isso vale a pena a gente aprofundar muito mais, né? Então, Jeremias 12, quando Jeremias estava falando com Deus, reclamando por causa de tudo que estava acontecendo, e Deus falou com ele, Jeremias 12, 5, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tropeças numa terra segura, o que farás nos bosques, e outra tradução fala enchentes do Jordão? Então, esse aqui é um desafio de Deus para nós. Claro, eu não consigo competir nem com os homens que correm a pé. Eu não vou conseguir também competir com o dia que o exército tiver cavalos, ou quando tiver enchentes. A enchente vem e parece que cobre tudo. Vai ser muito difícil você pensar em enfrentar um tempo em que todo mundo, às vezes pessoas de dentro da igreja, estão seguindo numa direção e você sente dentro de você que aquilo está errado. Então, nós temos que ter aliança com outros. Deus não está nos chamando para servir sozinho, mas nós temos que ter um entendimento. Não vá com as multidões, não corra com aquilo que todo mundo está falando. Nós temos que buscar de Deus a verdade, custe o que custar. Ok, a vitória final, claro, vamos só mostrar também, claro que nós não queremos ficar aqui enfatizando que o inimigo vai vencer. Vamos ver um texto muito bom sobre isso em Isaías 17. Claro que nós sabemos que no fim Deus vence, mas é muito importante a gente entender que Deus está no controle e que Deus está agindo. Essas coisas vêm com propósito divino e que Ele vai nos capacitar. Antes de ler aqui em Isaías 17, eu vou lembrar o texto que já citei de Isaías 60, versículo 2, que fala sobre as trevas que vão cobrir a terra. Mas é interessante que o versículo não termina ali. Ele fala assim, eis que trevas cobrirão a terra, mas a luz do Senhor Deus vai nascer, o Senhor vai surgir do meio de vocês como uma luz. E essa luz vai ser o prenúncio do milênio, vai ser o prenúncio da vinda de Jesus. Então, no meio dessas trevas, no meio dessa inundação, Deus está preparando desde agora, Ele quer nos preparar para que a gente possa resistir. Não resistir com nossas forças humanas, não resistir porque nós conseguimos aprovar umas leis. Nós queremos, assim, eu não sou contra lutar em favor de leis justas. Eu estou dizendo que essa não é a nossa proteção. Passar leis que vão garantir o ensino de princípios cristãos nas escolas, coisas assim, ou o direito nosso de ensinar nossos filhos o que é verdade, isso em si não é a proteção. A proteção é a gente ter essa segurança dentro de nós, porque virá uma grande enchente, virá uma grande inundação. Agora, a luz de Deus vai surgir do meio dessas trevas, no meio dessa inundação. E olha que fala em Isaías 17, versículo 12.
Ai do bramido de muitos povos, que bramam como o bramido dos mares, do rugido das nações que rugem como o rugido de impetuosas águas. Então ele fala aqui a respeito dessa multidão, todas as nações sendo induzidas, sendo seduzidas. E vai haver um momento, já existe muito isso, mas vai haver momentos em que, como Elias, nós vamos falar assim, Deus, eu acho que só sobrou eu, ou eu e um grupinho, assim, parece que todo mundo está correndo atrás de mentiras, de enganos, de falsos ensinamentos, ou falsas ideias, né? E ele fala assim, ai do bramido, mas versículo 13 fala assim, embora rujam as nações, como o rugido das muitas águas, quando ele as repreender, fugirão para longe, serão levados como a palha. Então, o que Deus está falando pode haver uma inundação, como o dilúvio de Noé, que no tempo de Noé tinha um dilúvio de maldade, todas as pessoas fazendo mal, e depois veio o dilúvio das águas, mas quando Deus soprou sobre as águas baixaram e veio a terra seca. Então, aqui fala que vai ser algo assim, muito mais forte, muito mais rápido, que quando tiver essa inundação, Deus vai repreender e essas águas vão fugir para longe, serão levadas como a palha. Então, Deus vai trazer a intervenção. Temos vários outros textos aqui que falam sobre isso, né? Que ainda que rujam os mares, tem os Salmos e tem tantas outras passagens aqui que falam sobre como Deus vai vencer essa inundação final. Então, o que nós temos aqui? Vem uma grande inundação do mal, muito mais forte do que já vimos anteriormente. Temos que olhar quais são as proteções contra essa inundação, e nós temos que ter dentro do nosso coração a certeza de que vai haver proteção de Deus. Agora vou lembrar outro texto que eu sempre trago à memória aqui, é Apocalipse 12. Para mim é uma visão muito marcante, muito maravilhosa, porque fala a respeito da criança que vai nascer. Isso para mim representa a encarnação, uma encarnação mais forte, mais plena de Deus num corpo de muitos membros. Deus encarnou em Cristo, ele se tornou homem em Cristo, uma pessoa, mas agora Cristo em nós, a esperança da glória. Então sempre desde Jesus a encarnação vai acontecendo, só que nós sabemos pela nossa prática que essa encarnação ainda é muito limitada, não tem acontecido uma encarnação plena em nós. Mas Apocalipse 12 fala de uma mulher vestida do sol. A mulher representa a noiva, representa o povo de Deus, representa a igreja, Israel, né? Deus juntando judeus e gentios em uma noiva gloriosa. Então, esse esplendor de uma mulher pronta, né? Na verdade, ela já está em comunhão com o seu noivo, porque ela está grávida, está dando à luz. Então ela tem dores de parto para dar à luz, porque Deus está produzindo, por meio da sua comunhão íntima com a igreja, com o seu povo, ele está produzindo algo novo. E esse algo novo, esse filho varão, a gente fala assim, filho varão que vai reger as nações, só pode ser Jesus. Não, a Bíblia fala que até nas cartas, né, a carta a Tiatira, em Apocalipse 2, fala que ao vencedor eu darei que se assente comigo no meu trono e vai reger, o vencedor vai governar, reger as nações com vara de ferro. Então, é Jesus com o seu povo, nós fomos chamados para governar junto com ele. Então, esse filho varão, essa encarnação do verbo vivo em nós, vai desencadear muitas coisas
no tempo do fim. Então nós temos ali a visão de que o filho é protegido por Deus, o dragão quer devorar, ele quer acabar com esse filho varão, ele não consegue, e esse filho varão desencadeia uma guerra no céu, e Miguel e seus anjos expulsam o dragão. E o que acontece? O dragão é lançado do lugar que ele tem um lugar de domínio hoje, porque o homem entregou esse lugar para ele. Então, Satanás vai ser derrubado da sua posição, ele virá sobre a terra com grande ira, sabendo que os dias estão contados, ele tem pouco tempo, e o que ele faz? Ele persegue a mulher que deu à luz. E o que ele faz com essa mulher? Ele lança da sua boca uma enchente, uma inundação, porque ele quer dominar a mulher com essa enchente de maldade que sai da boca dele. E essa enchente é descrito em mais detalhes no capítulo 13, que é a besta, o falso profeta, a marca da besta e tudo isso. Essa é a enchente que ele lança contra a mulher. Mas a Bíblia fala que a mulher recebe asas de águias, porque ela vai ser protegida no deserto durante 3 anos e meio, que é o tempo da tribulação. Mas ela ainda tem descendentes que não saíram para o deserto, não puderam sair, e Satanás, o dragão, vai lutar contra eles. Então, isso descreve, né, essa enchente. Vai haver proteção, vai haver uma manifestação maior da luz de Deus, e nós vemos no final uma grande visão. Já citei isso, mas vamos ler agora em Isaías 11 e depois em Abacuque 2, né? A visão de que Deus também tem uma inundação. Agora, prestem bem atenção. A inundação, que é uma força irresistível que domina, a igreja ela não vai resistir a essa inundação de uma posição de poder terreno. A igreja no mundo ocidental, ela alcançou um lugar de poder. Nós temos mais conhecimento, né, do que acontece no Brasil e nos Estados Unidos, mas com certeza isso acontece também em outros países. Mas no Brasil e nos Estados Unidos, a igreja alcançou uma força numérica, institucional, de pessoas que se destacam, que oram com os presidentes, que têm influência sobre os presidentes, e é claro, se quem estiver fazendo isso, estiver fazendo no temor de Deus, influenciando governantes com algo de Deus, nós somos a favor. Mas o que eu estou dizendo é, a igreja não vai resistir à inundação com essa posição de poder. A igreja, ela é perseguida, ela vem de uma posição de aparente derrota. Ela não vem com uma outra enchente forte. Nós não temos uma força política, nós não temos uma força institucional, não é essa a nossa força. Jesus falou com Pilatos: não, o meu reino, sim, eu sou um rei, mas o meu reino não vem deste mundo, nós não lutamos com armas do mundo. As armas do mundo podem ser a política, as armas do mundo podem ser a influência numérica, as armas da igreja, as armas podem ser riquezas, recursos. Não, a igreja terá uma posição de fraqueza, a igreja será desprezada. Aquilo que Deus estava falando com Daniel, falou assim: olha, seu povo vai ser praticamente dizimado. Seu povo a cidade vai ser destruída. Aparentemente não vai sobrar nada. Então, essa é a posição que Jesus teve. Como que Jesus venceu Satanás quando veio contra ele? Eu gosto muito
João 14, no final do capítulo de João 14, Jesus fala com os discípulos: eis aí, o príncipe do mundo está vindo. O príncipe do mundo está vindo contra mim, mas ele não tem nada em mim. Ele não vai encontrar, e esse é o problema. Quando o sistema do mundo, quando o sistema humano encontra na igreja fatores correspondentes à busca pelo poder, à busca por domínio, nós fazemos nossos lobbies, nós fazemos as nossas defesas. Esse é o poder humano. Quando Satanás vem contra a igreja, ele tem que achar como em Jesus, ele não pode achar nada em nós. Ele não pode achar um ponto de apoio, ele não pode achar um ponto vulnerável. Então, essa inundação, ela vem e aparentemente ela vai subindo, mas Deus tem suas formas de defesa. Tem a arca de Noé, que não vai submergir. Tem essa mulher que vai para o deserto. Nós temos, né, o amor à verdade. Jesus falou assim: se fosse possível, mas não será possível enganar os eleitos. Ele falou que aqueles que estão fundamentados na rocha, que tem uma casa edificada sobre a rocha, a inundação vem, a tempestade vem, não derruba a casa. Então, Hebreus 12 fala a respeito de um reino inabalável. Todas as coisas serão abaladas, mas tem um reino inabalável. Agora, o reino inabalável, ele não pode ter elementos humanos. Humanos, eu falo assim, humanos no sentido assim, de recursos, de defesas humanas. Então, Isaías 11 fala assim, versículo 9, Isaías 11, 9, não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, tem uma outra inundação que está vindo. Agora, como Isaías 8 mostra, é um riachozinho. Lembra como a água saía do trono em Ezequiel 47? Saía assim, parecia só um pouquinho de água saindo de debaixo do limiar, não era uma coisa forte. Mas foi crescendo, dava nos artérios, dava nos joelhos, dava na cintura, até que chegou a ser um rio forte. Então, as coisas de Deus, elas nascem de uma forma discreta. A inundação, que parece que vai dominar o mundo, vai haver muitos pontos de resistência. Nós vimos em Daniel 11 falando assim, como os que conhecem a Deus serão fortes e vão fazer proezas. Abacuque 2 fala a mesma coisa. Abacuque 2, versículo 14, fala assim, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E Isaías 59. Então, isso tudo é para mostrar que Deus não só vai repreender, Isaías 17 fala assim, que Deus vai repreender essas águas, vai chegar a hora que Deus vai repreender todas essas inundações, toda essa água que parece que inundou a terra toda vai fugir, vai ser eliminado. Mas não só Deus vai repreender as águas, mas a Bíblia fala que Ele tem uma inundação. Isaías 59, versículo 19. Então, temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois Ele virá, Deus virá, como uma corrente impetuosa que o sopro do Senhor impele.
Então, esse versículo tem várias versões e discussões sobre... tem versões que parece que é o inimigo que está vindo como enchente, mas pelo que eu vi, eu acho que tem mais sentido mostrar dentro do contexto, inclusive, de que Deus virá como uma corrente impetuosa. Então, essa inundação, ela vai ter uma aparente vitória, ela vai cobrir a terra com trevas, ela vai cobrir a terra com engano, mas, ao mesmo tempo, durante esse tempo, vamos lembrar de novo de Isaías 60, enquanto quando as trevas estão cobrindo toda a terra, a luz de Deus está brilhando e vai brilhar como nunca antes. Nós estamos aqui em Isaías 60, vamos ler, né? Mas só terminando, Isaías 59 fala que ele virá como uma corrente impetuosa, que o sopro do Senhor impele, o Redentor virá a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó. E ele promete que o espírito dele nunca vai se apartar dos profetas e dos filhos dos profetas para sempre. Então, Isaías 60, versículo 1, levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. As trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor vem surgindo. Então, isso é um processo que está acontecendo desde já. Sobre ti o Senhor vem surgindo, e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz. Então, vai cumprir. Até hoje, o povo judeu entende que eles têm um chamado para ser luz para as nações. E nós fomos chamados a fazer parte disso, porque nós fazemos parte, nós fomos enxertados, nós fazemos parte desse chamado. Então, aqui está dizendo que no momento de maiores trevas, trevas mais densas, o Senhor vai surgir, a sua glória vai nascer e as nações caminharão à sua luz. Então, é isso que nós estamos esperando. Tem muita coisa aqui para ser digerida, muita coisa para ser entendida. Não consegui chegar ao segundo tema, que é da Terra Gloriosa, vai ficar para a próxima aula, mas esse tema da inundação tem todas essas características, tem esse aspecto que estamos aprendendo, que Deus quer que a gente entenda que vem uma grande inundação, nós precisamos entender isso. Isso talvez fosse uma das coisas mais importantes que Deus mostrou para Daniel naquela época. Daniel, vocês vão voltar para a terra, vocês vão ser restaurados, mas vem um tempo de grande inundação, vem um tempo de grande abominação, vem um tempo de grande destruição. Então, tudo isso esses são temas, esse é um dos temas que está em Daniel, nas visões de Daniel, e está na Bíblia, porque quantas vezes Deus falou de uma enchente, de uma inundação, e ele falou que nós precisamos estar preparados, nós precisamos saber onde está o nosso refúgio. Quando vem um tsunami, quando vem uma inundação, quando vem essa coisa avassaladora sobre nós, como nós vamos reagir? Nós não temos recursos naturais. Nós não temos capacidade nem para resistir o engano, nem para resistir a maldade, nem para resistir a correnteza para onde todo mundo está correndo, mas Deus está preparando e nós precisamos estar nesse lugar seguro. Tem algumas dicas aqui, com certeza tem várias outras. Amor à verdade, está realmente fundamentado na rocha que é muita ligação com Deus, é um relacionamento, né? Jesus tem palavras de vida eterna e nós precisamos estar fundamentados nessas palavras e precisamos estar prontos de todas as maneiras que Deus nos mostrar. Ele é que vai nos salvar, não é nossa sabedoria humana, não é nossa capacidade, não é nossa esperteza, não é acompanhar a maioria, é realmente estar ligados em Deus. Senhor, nós pedimos a Ti
que o Senhor nos revele mais, que nós possamos sentir o desafio nesses dias. Nós precisamos saber como enfrentar essa inundação. É algo assustador, mas ao mesmo tempo é um tempo de glória, porque o Senhor vai ser glorificado por meio de um povo que não vai sucumbir. Antíoco Epifânio, ele tentou inundar naquela época, ele tentou exterminar a fé dos hebreus, ele tentou acabar com o culto deles, ele tentou acabar com tudo, mas não foi possível. E sempre, sempre o Senhor vai fazer com que aqueles que estão firmados em Ti consigam resistir. Senhor, nós não queremos estar cheios de medo, porque o Senhor vai nos proteger, mas ao mesmo tempo nós não queremos confiança própria, não queremos uma aliança que nós achamos que vai nos proteger da morte e do inferno. Nós queremos a aliança que vem de Ti, a segurança que vem de Ti. Ó Deus, mostra-nos nesses dias, nesse tempo. Ó Deus, só essa pandemia fez muita gente ficar perdida e sem saber que rumo, o que fazer com a igreja, como é que faz se não pode reunir nos templos, e como é que a igreja vai subsistir se não puder seguir o seu ritmo normal. Nós precisamos entender o que é que o Senhor está nos ensinando e como nós podemos estar preparados, Senhor, por Ti, não por nossa cabeça. Nós podemos ter muitas ideias, nós podemos estocar alimentos, nós podemos achar um lugar escondido para morar. Nada disso, nenhum recurso, nenhuma estratégia humana vai nos proteger. Por isso, Senhor, nós pedimos, guarda Teu povo, guarda a Tua herança. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.